No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 ações baratas e com alto potencial de crescimento porque ainda são empresas pequenas. Então não vou te mostrar nenhuma dessas empresas clichês que todo mundo já conhece, mas sim empresas que são pequenas, porém participam de setores perenes e essenciais também para a sociedade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E sem enrolação, a primeira ação da lista é o Banco BR Partners. É um banco que poucas pessoas conhecem e, ao contrário dos bancos grandes que temos aqui no Brasil, ele é uma empresa pequena com um foco diferente. Ele é um banco que principalmente atua em transações de compras, aquisições e fusões de empresas, como por exemplo o que aconteceu com a CEMIG e com a Vale, com o Grupo Pão de Açúcar, com a Amil, com as Lojas Americanas. Além disso, também acaba fazendo gestões de fortunas e investimentos, então é um banco com foco diferente desses bancos tradicionais que nós temos. Sendo que nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo considerável e subiu 50%, negociado a quase 10 vezes o seu lucro. Ele é um banco ainda recente, porém, nos últimos 1 ano rendeu 51% e em 2 anos 17%. Gerou valor para quem investiu e o seu preço sob valor patrimonial de 1,98, como temos poucos dados ainda para comparar, não fica tão preciso, porém está igualado à sua média e abaixo de quando ele lançou na bolsa em 2021. Ele é um banco que vem tendo um ROI de 20%, então para um banco é excelente, um ROI superior, por exemplo, do Banco do Brasil, e vem mantendo esse ROI desde o seu lançamento, que era 18%. Na verdade, teve um crescimento. A sua liquidez corrente, ou seja, a capacidade de pagar suas dívidas, está muito alta, então não terá problemas com dívidas no curto prazo. E o seu payout está bem elevado recentemente, o que faz também ele pagar esse alto dividendo. Sendo que é um banco que pagou em 2022 11,5%, em 2023 8,6% e atualmente 9%. Em valores pagos foi 1,38 em 2022, 1,32 em 2023 e agora em 2024 42 centavos. Levando em conta que ele anuncia cerca de 4 vezes por ano, então temos mais 2 pagamentos ainda pela frente. Como é um banco recente, temos somente dados de 2021 para frente, porém, ele teve um crescimento todos os anos, saindo de 138 milhões de lucro em 2021 para atualmente 171. Então, nesses 4 anos, teve um crescimento de lucros considerável. E hoje ele ainda é um banco pequeno, não está constando seu valor de mercado, porém, só o seu patrimônio líquido não chega nem a R$1 bilhão, tem 100% de tag along, 40% de free float, ou seja, esse tag along vai te garantir que caso o banco fosse vendido, você recebe 100% do valor negociado. Você, entre aspas, não é passado para trás e tem um free float de 40%, então o banco não quer somente financiadores, e sim acionistas com 3 milhões de liquidez por dia, então não terá problemas para o pequeno investidor na questão de liquidez. A sua receita também cresceu fortemente, saindo de 697 milhões em 2020 para atualmente 6,31 bilhão, então teve um crescimento bem explosivo. O seu patrimônio também saltou de 293 milhões para atualmente 820, então o banco está tendo um bom crescimento. Inclusive o seu lucro líquido vem crescendo trimestre por trimestre, apresentou um lucro líquido no primeiro trimestre de 2024 de quase 50 milhões, comparado ao último trimestre 43 milhões e comparado ao primeiro trimestre do ano passado 33 milhões. Então um crescimento em todos os trimestres, um ROI de 24%, uma eficiência muito alta e uma margem também cada vez melhor, 36%, subindo todos os trimestres. Então o banco está com ótimos resultados. E só para efeitos de comparação, se em 2024 o banco pagasse o mesmo dividendo que em 2022, que é 1,38, se fôssemos dividir pela cotação atual de 15,23, chegaríamos a um dividendo de 9%. Isso com o lucro lá de 2022, já que hoje está crescendo cada vez mais. Então um banco bem promissor que está fora do radar. A segunda empresa é no setor de seguros e muitas pessoas nem fazem ideia que existe. Estamos falando da Wiz. O seu dividendo atualmente está um pouco baixo, e o seu PL está em 6,3 vezes, ainda abaixo da média do Bovespa, e subiu somente 13% em 12 meses. Sendo que é uma ação bem baratinha de R$ 6,58, então facilita a entrada de novos investidores e principalmente quem investe pouco, já que para você reinvestir também os dividendos que você recebe no começo
os trocados, fica muito mais fácil de comprar ações dessas empresas que custam baratinho. O seu preço sobre valor patrimonial de 2 vezes é o seu menor patamar desde os anos anteriores, bem abaixo da sua média que é 4,2 e bem abaixo de anos que ela estava a mais de 12 vezes o seu patrimônio. O seu PL de 6,30 também é um pouquinho acima da média, mas isso por causa de 2015 e 2016 que acabou distorcendo, comparado a anos anteriores, está bem abaixo. A empresa vem apresentando queda nas suas margens, porém ainda é uma margem considerável de 14%, sendo que chegou a 35%. Então a empresa pode ter um lucro maior se aumentar suas margens, sendo que o seu ROI também está em declínio, e isso acaba acarretando também nas suas margens menores, mas ainda assim um ROI bem alto de 31%, a sua média é 87%. Teve anos que acabou distorcendo, como por exemplo 2014. A questão do seu payout é a média de 50%. Sendo que teve anos que pagou 83%, então diferente das seguradoras, como por exemplo BB Seguridade, que paga um payout de 85% em média, ela paga um payout bem menor. Por isso também o dividendo acaba sendo menor. É uma empresa que tem uma liquidez corrente de 1,1, então tem uma boa capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo e um crescimento de lucros de 3,7%. Realmente deu uma decaída, sendo que chegou a 21% ao ano. Porém, as suas receitas vêm crescendo a mais de 10% ao ano, esse é um ponto positivo. Na questão da média dos seus dividendos, é uma boa média, já que pagou mais de 6% nos anos anteriores, chegando a pagar 8,3% e quase 8,4%. Atualmente está 3,7%, porque acabamos de começar o ano e tem mais dividendos pela frente, sendo que geralmente ela paga 2 vezes por ano. Em 2024, ela acabou não pagando no mês 6, como já era o programado. Ela pagou no mês 6 de 2023 e no mês 12. Então não tivemos um pagamento no mês 6, talvez poderemos ter algum anúncio de dividendos. Na questão do seu lucro, ele vem crescendo todos os anos, claro que um ano ou outro acaba oscilando, porém no longo prazo é um baita crescimento, saindo de um lucro de 2015 de 99 milhões para atualmente 268. Então a empresa é bem lucrativa. E é uma empresa que já existe desde 1973, tem quase 2.000 funcionários, então já é uma empresa consolidada, sendo que ela tem somente 1 bilhão de valor de mercado, tem 100% de tag along, um free float de 47%, então passou em todos os quesitos, é uma empresa pequena que dá segurança para o acionista, pois tem 100% de tag along e um bom free float. Uma liquidez de 3 milhões por dia, não terá problemas o pequeno investidor e nem o médio investidor, sendo que possui uma dívida negativa, ou seja, praticamente não tem dívidas. A sua receita também cresceu fortemente, acompanhou seu lucro, saiu de 274 milhões para atualmente 1,15 bilhão. Outro ponto muito positivo. Na questão do seu lucro com sua cotação, o único ano que acabou superando foi 2019, em que o lucro da empresa foi 223 milhões e a cotação estava em R$14. Aí a cotação acabou desabando e o lucro foi cada vez subindo mais. Então tem uma assimetria de mercado bem grande. O que acontece é que ela atuava junto com a corretora da Caixa Seguridade, até porque antes da Caixa Seguridade fazer o IPO, a Caixa Econômica tinha o IS como intermediadora dos seus seguros. Aí acabou não renovando o contrato, ela acabou sendo, entre aspas, dispensada, até porque surgiu a Caixa Seguradora para fazer este papel. E com o fim desse contrato com a Caixa Seguridade, a WIS acabou afirmando parcerias com outras empresas, até porque era praticamente um monocontrato com a Caixa. A sua receita vinha majoritariamente dos produtos vendidos pela Caixa Econômica. Aí atualmente, o que acontece é que a WIS trabalha junto com a Porto Seguro para a venda de consórcios. E também acabou fechando parceria junto com o Itaú para a venda de consórcios, sendo que hoje ela também atua junto com o Banco Inter na questão de seguros, tem novas unidades com crescimento contínuo junto com a Paraná Seguros e tem a WIS Pro, ou seja, é uma plataforma digital para a venda de serviços. Então o seu lucro ajustado no primeiro trimestre de 2024 foi 102 milhões, cresceu 44% comparado ao primeiro trimestre e a empresa está começando a decolar novamente como estava nos últimos anos. Então depois daquele balde de água fria que aconteceu com a Caixa Seguridade e com a WIS, ela acabou firmando novas parcerias e está voltando com tudo para esse segmento de seguros, já que ela não em si tem os seus seguros, ela faz a venda e intermedia o processo. E só para efeitos de comparação, em 2019 ela pagou um dividendo de 1,11. Isso porque o seu lucro por ação foi 1,34, agora ela está retomando, saiu de um lucro por ação em 2022 de 84 centavos para já 1,03, então crescimento de 20%.
E se ela entregar o mesmo dividendo que foi 1,11 em 2024 ou 2025, na cotação de hoje que é 6,58, multiplicarmos por 100 daria um dividendo de 16,86%. Então, é uma empresa muito promissora que está entregando ótimos resultados num setor muito perene, porém, ela não vende em si os seus seguros. Ela faz a intermediação e a vantagem é que ela pode mudar seus parceiros. É uma empresa bem dinâmica, porém não tem toda aquela solidez que uma seguradora tem, porque ela não vende seus próprios produtos. Mas não deixa de ser uma ótima oportunidade. É uma empresa bem pequena ainda, com ótimos indicadores, um crescimento dos lucros e um ótimo cenário pela frente. Agora, a empresa que não temos como deixar de fora é a Irani, é a empresa do futuro, já que a tendência é que o plástico seja substituído pelo papelão e pelas embalagens. É uma empresa que está negociada também a 6 vezes o seu lucro, então abaixo da média do Ibovespa e num preço sobre valor patrimonial de 1,6. Para quem não sabe como funciona o volume de vendas da Irani, 57% foi de embalagens, isso no primeiro trimestre de 2024, 6% de resinas e 37% de papel. Então ela não está exposta na commodity na venda em si. Não sofre toda aquela oscilação que a Klabin sofre, já que é uma empresa não exposta ao dólar e à variação da commodity. Então, não é concorrente da Klabin, mas sim atua no mesmo segmento. Sendo que é uma empresa que deu um excelente retorno em 5 anos e em 10 anos também. Claro que não é garantia de retorno futuro, porém gerou valor para quem investiu. O seu PVP de 1,61 está mais baixo que anos anteriores, mais baixo que sua média e mais baixo que 2019, quando a bolsa estava muito cara. Um ponto positivo, claro, para quem deseja se tornar sócio. O seu PL de 6,22 está bem abaixo da média, que foi distorcida por causa de 2015 e abaixo de anos que ela estava muito cara, como por exemplo 2018, 2020 também. Ela tem um payout em torno de 50% do seu lucro líquido, caso manter essa dívida ainda controlada, o que provavelmente irá manter abaixo de 2,5 vezes EBITDA, então um payout considerável, consegue pagar um dividendo razoável, um dividendo acima de 6% e ainda continuar tendo um bom crescimento. Sendo que a sua margem está excelente desde 2021, margens acima de 20%, acabou tendo uma boa elevação nas suas margens desde 2019. A empresa também possui um ROIC acima do custo da sua dívida, porém um ROIC em queda desde 2021, a tendência é que mantenha um bom ROIC para continuar esse ótimo crescimento, mas está acima da sua média, e ela também possui um ROI de 25%, então um excelente ROI, sendo que o valor da firma comparado ao seu EBITDA está em menos de 5 vezes, abaixo da média do Ibovespa, e se formos pegar anos anteriores também está abaixo, inclusive abaixo da sua média. A sua dívida, como eu disse para vocês, para esse segmento ainda está bem confortável e abaixo de 2,5 vezes EBITDA, paga um payout de 50%. Então uma dívida ainda tranquila, com um bom crescimento de receita, acima da inflação, quase 12%, e uma liquidez corrente bem alta também. É uma empresa que vem mantendo bons dividendos desde 2021, não faz tanto tempo que ela paga dividendos, porém a tendência é que continue esses dividendos consideráveis e ainda assim apresentar um bom crescimento. Ela paga dividendos em torno de 4 vezes por ano. Pagou no mês 3, no mês 4, no mês 5, no mês 8 e no mês 11. Então, no mínimo 4 dividendos você pode receber com a Irani. O seu lucro vem crescendo desde 2019, em que ela deu prejuízo, passou por reformulações, aí teve um bom crescimento desde 2020. Sendo que 2023 acabou superando 2022, mas em pouca coisa. Porém, um crescimento no lucro. É uma empresa que existe desde 1941, então quase 80 anos, com mais de 2.400 funcionários. Então, uma empresa relativamente consolidada, com 2 bilhões de valor de mercado, uma empresa ainda pequena para esse segmento, 100% de tag along e um bom free float de 44%, sendo que ela possui uma boa liquidez diária também de quase 8 milhões, com uma dívida bem controlada ainda de 1 bilhão de reais, então metade do seu valor de mercado, levando em conta que ela tem mais de 600 milhões em disponibilidade, ou seja, em ativos de curto prazo e no seu caixa. É uma empresa também que, por mais que tenha dado prejuízo, vem crescendo receita, um ponto positivo, uma boa geradora de caixa, e hoje há uma distorção muito grande por causa do seu lucro e cotação. Mas não se engane, tem o débito do PIS e COFINS, então acaba distorcendo, mas ainda assim não podemos dizer que é uma empresa cara. Se ela pagar o mesmo dividendo de 2023 em 2024, até porque também teremos um dividendo não recorrente por causa do débito de PIS e COFINS,
que é esse dividendo de 39 centavos, em que ela vai pagar no dia 15/5, então 83 centavos dividido por 8,93, que é a cotação atual, multiplicado por 100, 9,29% de dividendos. É uma empresa que consegue manter tranquilamente 6% no mínimo de dividendos, apresentar um bom crescimento, já que tem muito potencial pela frente, está num ótimo segmento, que é basicamente um segmento para o futuro, e tem uma dívida controlada ainda, já que ela consegue crescer e pagar um dividendo razoável. Então, uma excelente empresa, mas claro, tem que comprar num bom preço para não ter muito risco e também receber um bom dividendo e ter uma boa rentabilidade. Mas não deixe de ser uma ótima empresa. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.